pudesse escolher o tema que você iria escutar essa noite, assim, qual tema seria? Então fala, você pensa. Se pudesse escolher sobre qual tema queria sobre isso, olha, seria legal se o pastor falasse sobre isso essa noite. Só para eu pensar nisso. Não sei se eu vou falar sobre o que você gostaria de ouvir, mas eu queria que você acreditasse que você vai ouvir o que Deus quer que você ouça. Amém? Amém. Abre o coração, prepara a mente, pega o caderno que eu trouxe, anota a mensagem para gravar na mente, no coração, levar para casa, você não pode. Nós vamos continuar Lucas. Lucas capítulo 17. Leremos do versículo 1 até o versículo 10. Jesus conversando com seus discípulos, comunicando uma missão deles. Lucas capítulo 17, versículo 1 até o versículo 10. Diz assim: Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar. Outras versões dizem inevitável que aconteçam escândalos. Mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ele fosse lançado no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço do que levar desses pequeninos a pecar. Tome cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda. Se ele se arrepender, perdoe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, 7 vezes voltar para você e disser: estou arrependido, perdoe. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumente a nossa fé. Jesus respondeu: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta moreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Qual de vocês, que tem um servo que esteja arando, cuidando das ovelhas, lhe dirá quando ele chegar no campo: vem agora e sente-se para comer? Ao contrário, não dirá: prepare o jantar, pronto-se e sirva enquanto come e bebo, e depois disso você pode comer e beber. Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos com o nosso dever. Amém, queridos? Talvez o título da sua Bíblia já esteja: o pecado, a fé e o dever. É isso que está aí? O título da sua Bíblia. Ó, quem colocou esse título falou que Jesus estava falando de 3 temas diferentes. Mas eu quero ver com os irmãos apenas um tema aqui essa noite: o tema do pecado. Como tratar o pecado? Como tratar o pecado que acontece no meio da igreja? A palavra aí, escândalo, mesmo no original, significa isso. São pecados que se tornam conhecidos de outras pessoas e levam as pessoas a tropeçar, a se desviarem da fé. O que a gente aprende com o pecado? Em primeiro lugar, meu querido, que o pecado é algo inevitável. Por quê? Porque nós somos pecadores. Ouviu? Quantas pessoas tem hoje aqui? Chuta. Tem mais de 50? 50 pessoas aqui hoje? 50 o quê? Pecadores. E onde está o homem? Não é verdade? Será que a gente está preparado para o pecado? É inevitável que o pecado aconteça. Agora, como evitar o pecado é uma questão de escândalo, que a gente tem que entender o seguinte: que não é só coisa
grotesca. Porque senão a gente já faz uma lista de pecados escandalosos: adultério, roubo, o que mais? Não é isso, não. Assassinato. Não é verdade, gente? Imoralidade. As menos, outras mais. Só que Jesus, depois que ele fala de escândalo, ele vai dar uma outra característica do pecado que a gente tem que entender para poder tratar o pecado. Primeiro, é que é inevitável. Jesus está dizendo isso. Ele começa dizendo para os discípulos: é inevitável que aconteça. É o povo pecador. O que Jesus quer dizer com isso? O que Jesus quer falar para mim e para você? Se prepara, porque no centro da igreja vai ter o quê? Pecado. Eu queria perguntar para você: você está preparado para pecar contra você? Ou você está preparado para pecar contra alguém que você ama? Às vezes a gente acaba acreditando em uma igreja perfeita na terra que só vai ser perfeita no céu. E as pessoas lá fora precisam saber disso. Porque a igreja é pecadora. E a gente não pode passar uma outra imagem. Porque senão, se vocês primeiros apontar o dedo para a gente: olha lá, tem pecado. Eu conheço um monte de tal que peca. Você é daquela igreja? E o que a gente vai falar? Que é verdade. Está cheio de pecador na igreja. E é inevitável que entre esses pecadores que estão lutando para servir ao nosso Deus, pode ser e há de haver aqueles que vão lutar menos ou nem vão lutar. Estamos preparados para tratar o pecado. Para estarmos preparados, a gente não pode ignorar e nem subestimar a capacidade que eu tenho para isso. Porque talvez você só pense em quem está do lado. Mas e a sua capacidade? E a nossa capacidade disso? Não subestime o seu potencial. Não subestime o potencial daquele que mora com você. De líderes, de ninguém. Todo mundo é potencialmente um pecador capaz de gerar escândalo. Agora, o que caracteriza escândalo? O pecado que é nocivo e danoso. Aqui, a comunhão. Aí, irmão, ajuda. É aí que a gente chega em pecados como esses, que fazem muitas pessoas caírem. Meu querido, eu já falei para você, como a gente teve, nós estamos tendo o nosso estudo sobre a língua, que eu não conheço até hoje, eu particularmente, talvez você que está aqui ou alguém está assistindo a gente, possa conhecer alguém que já saiu de uma igreja por causa de adultério. Ah, sai daquela igreja, o fulano de tal adulterou. Eu não conheço. Mas eu conheço pessoas que já saíram, muitas pessoas, ou a maioria das que eu conheço, que saíram de igreja, não foi por causa do adultério, foi por causa da Bíblia, foi por causa de orgulho, igreja fria, igreja sem amor, igreja que não cuidou. Jesus está falando aqui de pecado, que faz os outros, os pequenos, tropeçar, que faz as pessoas que estão começando na fé e são frágeis, guarda essa palavra, novos convertidos,
são frágeis a serem atacados pelo inimigo ou a serem sufocados, e essas pessoas acabam tropeçando, desviando da fé. Quem são os pequeninos? Tanto o povo convertido, quanto o texto dá a ideia de alguém que é novidade. E Jesus, por que não estava na pensão dos dois? Porque acabou de se converter e está sensível, precisa de cuidado na igreja, quanto as nossas crianças, que precisam olhar para nós e ver exemplos de pessoas que estão levando Deus a sério, porque muitos jovens na igreja não levam a sério, não na nossa, não levam Deus a sério porque não tiveram exemplo disso, não tiveram exemplo de pessoas levando Deus a sério, brincando com o pecado, coabitando com o pecado. E aí, que moral alguém tem para falar alguma coisa para nós? Agora, o que a gente tem que entender também, uma terceira aplicação, ou melhor, lição sobre o pecado, é que o pecado, além de inevitável e danoso, o pecado é perigoso. Por que é perigoso? Porque Jesus está falando que o camarada que faz outra pessoa sair da igreja, e eu já perdi pessoas na nossa igreja em Amparo por causa de língua, seria melhor que essa pessoa tivesse morrido do que levar outra pessoa a abandonar, do que ter levado outra pessoa a negar Deus, ou dizer: que diferença faz para viver assim dentro da igreja? Eu prefiro estar lá fora. Para viver assim dentro da igreja, que diferença faz? Jesus fala então para pegar uma pedra de moinho, uma pedra muito conhecida naquela época, que era usada para moer grãos. Jesus fala: seria melhor que essa pessoa fosse lançada ao mar do que ter feito isso. Por quê? Porque essa pessoa teria feito menos mal aos outros. Porque é melhor se perder uma vida do que às vezes uma família inteira que sai da igreja, uma geração inteira que é machucada porque alguém dentro da igreja resolveu brincar ou não se limitar ao seu pecado, e por causa do seu testemunho, da sua língua, das suas atitudes, fez com que pessoas abandonassem a igreja, abandonassem a sua igreja, abandonassem a fé. Tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque a gente vai se ver com Deus. Seria melhor que isso tivesse acontecido. Você consegue perceber como Deus lhe dá valor à igreja dele, como nós somos preciosos para Deus, como Deus ele não olha para você individualmente, sem olhar para a igreja como a sua noiva, a igreja como o seu corpo? Que Deus ele ama muito você, mas quando ele percebe que a vida de alguém está fazendo mal para o todo, ele diz: todo ramo que estando em mim não der fruto, o que eu faço? Corta o nosso fora. É isso que Jesus está dizendo. Que é perigoso brigar com o pecado. Agora, Jesus vai tratar o outro lado do escândalo. O primeiro lado do escândalo é a pessoa que foi ofendida. Ou perdão, a pessoa que pecou. É o ofensor. Tem esse lado. Alguém falou mal de você dentro da igreja, fez o mal para você, ou alguém decidiu brincar com o pecado, isso afetou você, abalou a sua fé, abalou a sua confiança na igreja. Mas alguém fez algo contra você. Como você está nisso? Jesus está dizendo em relação ao pecador: primeiro, ele é inevitável. Segundo, dá prejuízo. Terceiro, é perigoso. É tão perigoso que seria melhor que a pessoa tivesse corrido do que ter feito aquilo. Espiritualmente, em consequência, é perigoso. Só que Jesus vai falar agora da parte que foi afetada. Agora eu queria que você se colocasse como alguém que foi ofendido. Alguém da igreja fez alguma coisa que te machucou, te entristeceu.
Fez você voltar para casa e pensar: será que vale a pena continuar naquela igreja? Será que vale a pena continuar acreditando em Deus? Estava indo lá tão bem, estava frequentando tão bem. Será que eu devo continuar indo? E olha o que Jesus fala: que o pecado tem que ser visto como algo perdoável. Olha o que ele fala no versículo 7. Perdão, versículo 4. 3 e 4 ele diz: tome cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe. Se pecar contra você, quantas vezes? 7 vezes contra você disser: estou arrependido, faça o quê? O escândalo tem que ser evitado não apenas por não se pecar, porque isso é inevitável, mas o pecado, o escândalo pode ser evitado por aquele que também foi ofendido. Agora você vai ver aqui do versículo 2 e a continuação do versículo 3 tem um tome cuidado. Para quem Jesus está falando tome cuidado? Para quem peca? É a conclusão do versículo 1 e 2? Ou é a preparação do versículo 3? Meus irmãos, dos dois. É como se Jesus estivesse dizendo também para você: toma cuidado para não pecar, toma cuidado para não fazer ninguém tropeçar, toma cuidado para não ofender nem afetar ninguém. Mas também pode ser interpretado como Jesus dizendo para você que já foi ofendido, ou vai ser ofendido, afetado. Jesus está falando: toma cuidado, porque existe um jeito certo de se tratar o pecado, para que o pecado não se torne escândalo e desvie pessoas. Porque às vezes você se vê tanto na visão de vítima, que me acha o direito de sair contando, espalhando para todo mundo, e isso afeta a igreja, porque nem todo mundo está preparado. Foi assim que eu perdi gente no meu lado, gente que não concordou com o meu ministério, e foi conversar com pessoas novas da igreja, não contou as bênçãos do ministério, não contou o quanto eu ajudei essa pessoa, mas ela foi lá e lançou o veneno de uma coisa que ela não concordou. Nem estou falando de ofensa, de algo que ela não gostou da postura do pastor. As pessoas saíram da igreja. Jesus está dizendo: toma cuidado, porque não adianta jogar a culpa sobre fulano, ciclano, e falar assim: foi ele que fez o pecado. E por que você saiu contando o pecado? Toma cuidado, porque o pecado é algo perdoável. Amém, igreja? É assim que a gente trata o pecado, com perdão mesmo. E Jesus ele coloca numa escala grande, tanto coloca nessa escala grande que os apóstolos ficam preocupados. Jesus, antes que os discípulos falem qualquer coisa, ele fala: se no dia ele pegar 7 vezes contra você, para evitar escândalo, você vai perdoar quantas vezes? 7 vezes no dia. Eu te pergunto: que dia você não pega? Quem aqui consegue passar um dia sem pecar, diz também. E quantas vezes você peca? E quantas vezes você volta a Cristo e fala o que para Ele? Senhor, perdoa-se. Perdoar é por questão do bem maior. É melhor eu perdoar agora. Jesus está falando de uma coisa aqui: que o pecado ele é perdoável, mas o pecado ele é tratável. Jesus está dizendo que se teu irmão pecar, o que você tem que fazer? Vai falar com ele. Mateus 18, Jesus fala: se teu irmão pecar contra ti, vai entre ti e ele somente. Mais ninguém. Você escolhe. E se ele se arrepender, o que aconteceu? Você trouxe. Você trouxe o seu irmão. Você abençoou a vida do seu irmão. Ali Jesus está falando um caráter de abençoar a vida do irmão. Aqui ele está falando um caráter de proteção da igreja. Não começa
se arrependeu, acabou. Cuidado para não afetar o povo de Deus. É direto. É você. O pecado tem que ser visto como algo espiritual. E aí é interessante porque os discípulos chegam nessa conclusão, né? Os discípulos são muito... Sou fã dos discípulos, né? Porque eles são muito humanos, né? A palavra de Deus mostra os discípulos bem humanos mesmo. E eu imagino os discípulos falando... É quando Jesus falou, né? Ele estava falando lá que a única razão do divórcio é moralidade sexual, então uma sociedade que se divorciava por qualquer motivo, os discípulos chegam e falam assim: Senhor, quem que vai aguentar isso? Aí Jesus fala para eles: é por isso, é espiritual uma coisa. E aqui os discípulos mais uma vez, né? Senhor, aumenta a nossa fé. Os discípulos se depararam com algo humanamente grande, que na lei judaica era bem menos. Mas do dia 7, Senhor, aumenta a nossa fé, nos capacita para isso. E Jesus está dizendo: é só pela fé mesmo. Só pela fé que você consegue perdoar. É só pela fé que você consegue não pecar. É só pela fé que você consegue resolver. É por questão de fé. Agora Jesus está dizendo uma coisa. Jesus vai falar assim: vocês acham que precisa de muita fé para isso? Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, quem já fez a cultura sabe, o tamanho do grão de mostarda, já colocou a nossa orelha aqui. Eu peguei aquela semente na mão, o tamanho dela. E Jesus está dizendo que você não precisa de muito. Se você tiver fé do grão de mostarda, você vai fazer uma coisa maravilhosamente sobrenatural. Você vai mandar uma orelha, você vai mandar no oceano, no mar. E o que vai acontecer? Agora, para obedecer Jesus, você precisa de tanta fé. Sabe que a questão é fé ou a questão é eu não quero perdoar? Porque eu não sei. Fui injustiçado, fui humilhado, fui zombado, fui desprezado, fiquei de fora, não me convidaram, não me falaram, não me fizeram, me destrataram, me ofendeu, tirou o que é meu, fez isso, fez aquilo. Sabe que questão é de fé ou uma questão de autojustiça? E aqui Jesus está falando. Agora você quer ter fé? Usa a fé. Nós precisamos dela. E eles são certos. Para tratar o pecado precisa de muita fé. Para quê? Para exercer autoridade. Que autoridade, pastor? Sobre mim. Não só fé para mandar a morena se plantar no mar, mas fé para falar para o meu coração aquieta. Se coloca no seu lugar. Busca força em Deus para não pecar. Se a tua luta é com o pecado. Busca força em Deus para perdoar e ficar quieto. Se a tua luta é perdoar. Porque tanto que faz quanto que não perdoa, eles afetam a igreja. E trazem escândalo para a igreja. E fazem mal para a igreja. Então eu preciso de fé. Eu preciso de fé para controlar o coração. Quieta. Uma fé no Senhor para isso. Agora, eu quero terminar falando que o pecado ele precisa ser visto como algo impessoal. E o nosso problema geralmente é esse. Quando alguém afeta a igreja pecando, é porque ele está esquecendo que o pecado é contra o dono da igreja. Então ele acaba achando que ele vai ter uma vida de pecado, mas isso afeta só ele, ou só a família dele, ou só as pessoas que souberem ou vierem a saber. Então ele acha isso. A pessoa que não perdoa, ela esquece que a pessoa, antes de pecar contra mim, ela pecou contra Deus, e é com Deus que ela vai prestar conta. É por isso que eu preciso ver que o pecado, em relação à minha pessoa, ou em relação, tanto eu ofendendo quanto sendo ofendido, é impessoal. Por quê? É pessoal em relação a Deus em primeiro lugar. Eu sei
sentido ofendido ou entristecido, tenha perdido algo, até de valor alguma coisa. Agora, foi contra Deus antes de ser contra você. Por que isso é importante? Porque Jesus vai usar exemplo do céu. Vem cá. Vocês lembram de Pedro, quando falou: Senhor, quantas vezes teve que perdoar meu irmão? Jesus falou: 7? Vocês aumentou. A lei falava 3 vezes. 7? Jesus falou: não. 70 vezes 7. Pedro estava assim: puxa vida, não é? Olha, Senhor, eu estou falando mais que eu estou. E Jesus usa uma palavra, fala assim: qual que é de vocês que o Senhor chegando vai agradecer o servo por ter feito o que tinha que ser feito? E outras palavras que Jesus está dizendo para mim e para você, meu filho, que nenhum de nós podemos, dentro da igreja, nos exaltarmos diante do Senhor pelo que conseguimos através da fé. Eu vou explicar o que eu quero dizer. A santidade mal vista se torna um laço, porque um camarada que não pratica os pecados listados como os 10 mais procurados da igreja, esse camarada se acha melhor que os outros, se acha mais digno que os outros, começa a se achar dentro da igreja a julgar os outros, a apontar o dedo para os outros, a não aceitar ou tolerar o erro dos outros, porque a santidade que ele acha que tem se tornou um laço para ele. E a pergunta de Deus é: qual que de vocês vai exaltar o servo que fez o que tinha que ser feito? Santidade não é medalha no seu peito, é mais do que a sua obrigação. E eu, diz o Senhor, não sou obrigado a te abençoar mais do que aquele que peca, porque tem gente assim na igreja. Eu não entendo. O camarada lá na igreja sempre não tem metade da vida que eu tenho com o Senhor, e o cara tem isso, tem aquilo, é assim, sabe? Eu estou aqui, eu te sirvo, estou lutando, eu não peco como ele já pecou, não caí como ele já caiu, e eu estou aqui ralando na vida, parece que só vem fortuna para mim. Sabe o que Deus diz para você? Viver uma vida de santidade não é mais do que a sua obrigação. Eu não sou obrigado a te dar nada a mais por você estar fazendo aquilo que não passa do seu dever como servo meu, como filho meu. Essa é a ideia de Deus. Agora, você que foi ofendido, ou se um dia vier a ser ofendido, se você liberar perdão da pessoa, você não é melhor do que ela, porque você liberou perdão. E você também não merece nada a mais de Deus, porque diz: Senhor, olha o que eu passei, perdoei tal fulano, perdoei a minha história, perdoei o passado, você viu quando eu sofri lá, eu perdoei, agora eu estou aqui, olha. Você perdoou? Você não fez mais do que a sua obrigação. Agora, outra pessoa não é devedora disso. Como eu conheço casos de pessoas que perdoaram as outras, mas a outra não pode torcer que aponta o dedo. Eu perdoei você. Você lembra o que você fez comigo? Você lembra que eu já passei por sua causa? Pecado perdoado, ele tem que ser o quê? Jogar fora. A outra pessoa não me deve mais nada. Não é isso, meu perdão? Você não me deve mais? Nada. Eu liberei você da dívida que você tinha comigo. E o que você espera de Deus porque você liberou perdão? Aplauso? Vai ter aplauso de Deus? Nenhum. Perdoar não é nada mais do que a nossa
tanto que peca quanto que não perdoa vão ser vergonhosos. Porque tanto que ofende quanto que não perdoa são nocivos à igreja. Essas duas pessoas, elas atacam e agridem a igreja, porque elas tornam o pecado conhecido, levado aos que não têm capacidade para isso, de tratar ou de entender. E diziam pessoas: se fôssemos pegar esse texto, só esse texto, e perguntar para Deus, baseado nesse texto, quais são as pessoas mais importantes no sentido de cuidado da igreja? São os pequenos. Aquele que já conhece, aquele que já sabe, é importante. Mas se você pegar um formigueiro, as formigas, quando vão mudar formigueiro de lugar, elas priorizam as larvas. Você já viu um formigueiro mudando de lugar? Aquilo que você não vê, porque está no subsolo, cada formiga carregando a outra. Mas a rainha vai lá. É só proteger a rainha e ela começa a depositar novos ovos. Os pequeninos são importantes. Então não pegue por causa deles. Se tiver que perdoar, perdoe por causa deles. Amém? Amém. Que nem no passado faça mal à minha vida, ainda que seja o de ontem, ainda que seja o que a gente fez ontem. Trata logo. Vai falar com a pessoa. Se ela se arrepender, o assunto morre. Amém? Amém. Vamos cuidar da igreja aqui, porque infelizmente o pecado é algo inevitável, tanto na sua vida como contra a sua vida. Então se prepara para ele em fé, lutando contra o pecado que sai de você, e lutando contra o pecado que vem até você. Se cada um de nós vivemos assim, vai ter muito menos escândalo no meio do povo de Deus, mais edificação, mais crescimento, tudo baseado no amor e no perdão. Amém, igreja? Espero que nos adoramos.